até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Na reunião de líderes, e na sequência nós podemos falar a respeito, nós deliberamos uma série de encaminhamentos em relação a propostas pendentes de apreciação pelo Senado Federal, desde a reforma tributária até o projeto de inteligência artificial, passando por uma série de outras medidas. Portanto, nós vamos ter 3 semanas de muito e intenso trabalho no Senado Federal para que possamos chegar ao recesso parlamentar com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a Lei Orçamentária Anual aprovadas e também com todas essas medidas legislativas apreciadas pelo Senado Federal. E agora se inclui esse pacote de governança, de controle, de conformidade que em boa hora o governo apresenta para poder ter o controle de gastos públicos. Essa medida também entra como prioridade do Senado para as próximas 3 semanas. Portanto, quero pedir ao ministro Fernando Haddad que possa externar o balanço dessa visita ao Senado e, na sequência, podemos debater os demais pontos com a imprensa para que vocês fiquem sabendo exatamente do que foi ajustado na reunião de líderes em relação a outros temas. Ministro. Bom, conforme o presidente adiantou, nós tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas. Evidentemente que chegará o texto para análise, do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado, mas eu senti um clima muito receptivo, uma compreensão bastante grande daqueles que se manifestaram, foram vários que se manifestaram, dizendo que as medidas são equilibradas, que vão ao encontro daquilo que vem sendo debatido na Casa por vários parlamentares. Há até uma cobrança legítima em relação a alguns temas que precisam realmente ser ajustados. Conforme diz, vou até utilizar uma expressão feliz aqui do nosso presidente, é quase um programa de conformidade, e é conformidade não só ao espírito das leis aprovadas, mas também conformidade ao arcabouço fiscal, que é o que vai ancorar as expectativas. Eu senti uma grande receptividade, uma grande boa vontade da parte daqueles que se manifestaram nessa reunião e, inclusive, com sugestões de aperfeiçoamentos futuros, de legislações que não estão sendo trabalhadas nessa leva de medidas, mas que poderão vir a ser oportunamente apresentadas. Tanto ontem com o presidente Lira quanto hoje com o presidente Pacheco, a reação dos líderes foi bastante favorável, assim, um espírito de abertura muito grande para o diálogo. Então, saímos daqui com a esperança de que vamos concluir um bom arranjo até o final do ano para ter um orçamento de execução mais tranquila no ano que vem. Tá bom? Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento, ministro? Oi? Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento? Não, de outros temas que não foram considerados nesse conjunto de medidas. Você falou muito, o senador Otto falou de aposentadoria rural, tem várias, inclusive projetos em tramitação aqui, tentando regular outras matérias. Mas as matérias que foram trazidas foram bem recebidas. Ministro, durante a sua primeira fala lá no Planalto, o dólar chegou ao máximo de 5,99. Como é que o senhor vê essa reação do mercado e o impacto que isso tem na inflação que acaba contaminando a economia toda, não só o mercado? Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo. Havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui. É o debate sobre a renda. Agora, nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão. Mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada a rigor, conforme está sendo proposto. Então, nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Mas não é um assunto que vai ser resolvido em 3 semanas, é um assunto que
vai contar com um ano de 2025 que nós pretendemos que esteja bastante leve do ponto de vista da agenda legislativa. E como não há eleição o ano que vem, nós vamos ter tempo para discutir, abrir os números, fazer com que as pessoas se defrontem com a realidade tributária do Brasil para tomar a melhor decisão. E é preciso reforçar, a reforma, tanto do consumo quanto da renda, é neutra do ponto de vista fiscal. Ninguém está disposto a votar uma reforma que não seja neutra. Isso foi observado pelos relatores das duas casas e pelos plenários na emenda constitucional, está sendo observado agora nas leis complementares e será observado na lei ordinária que regula a matéria da reforma da renda.